Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela TV Com Brasil, para todo o Brasil. Esse programa que é produzido aqui na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, pela TV Gran Dourados, do meu grande amigo Rubens e sua equipe. Nosso abraço para você que nos acompanha em todo o Brasil. E hoje o nosso programa vai focar um tema muito importante, que é o Evangelho para todos os povos. E vamos falar um pouquinho de uma viagem missionária no alto do Amazonas. Então quero deixar um abraço aqui para todos os nossos telespectadores da região norte do Brasil, lá do Amazonas, do Pará, do Roraima, toda a região norte do Brasil. Nosso grande abraço, e especialmente para você aí que é da região do Amazonas. Um abraço muito especial, e você de todo o Brasil vai acompanhar hoje um relato de uma viagem missionária no Alto Amazonas, com este tema, o Evangelho para todos os povos. Nosso abraço então, vamos dar um intervalo e voltamos para falar sobre o Evangelho para todos os povos. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. O texto que nós vamos ler aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, para você, com o tema O Evangelho para todos os povos, está registrado em Apocalipse, capítulo 7, os versículos 9 e 10, que diz assim: Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Hoje nós queremos dar este foco, o Evangelho para todos os povos. É mandamento do Senhor Jesus Cristo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Na Bíblia é chamado da Grande Comissão, ou é classificado, entendido pela igreja como a Grande Comissão. Jesus dá à igreja uma grande comissão, e esta comissão é assim: ide por todo mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós estamos aqui na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Somos aqui a Igreja Presbiteriana Central de Dourados. Entendemos que aqui em Dourados nós temos esta classificação que Jesus nos dá aqui: toda criatura deve ouvir o Evangelho. Então, ide e pregai, é função da igreja ir e pregar o Evangelho, obedecer a Cristo neste princípio de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Numa cidade nós encontramos todo tipo de pessoas de todas as raças. Dourados mesmo é uma cidade que é feita de muito tipo de imigração: mineiros, gaúchos, goianos, paulistas. Nós temos gente aqui de todo lado, nordestinos, todo lado do Brasil e de outras partes do mundo, dos Estados Unidos, da Europa, do Japão. Temos comunidade japonesa aqui, uma segunda ou terceira maior do Brasil. Então, nós temos gente aqui de todas as raças. Aqui em Dourados já daria para cumprir esse ide de Jesus e pregar o Evangelho a toda criatura. Além disso, dentro da sociedade nós temos
vários tipos de classificação de pessoas por escolaridade, cor da pele, enfim. Você pode olhar a raça humana de todas as formas, mas é a mesma criatura, é o mesmo ser humano, merece o mesmo respeito, o mesmo amor, a mesma dignidade, e precisamos de pregar o Evangelho a toda criatura. Mas há também uma abrangência deste ide de Jesus, que é pregar não só a toda criatura, mas em toda a terra, em todas as culturas. O apóstolo João aqui está tendo a visão da igreja glorificada, já no céu, não mais a igreja aqui na terra, uma igreja sofredora, uma igreja que passa por muitas lutas e tribulações, uma igreja militante, uma igreja que está numa dinâmica de trabalho, uma igreja que está cumprindo uma pauta, uma agenda de trabalho, a agenda do reino dos céus, em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Mas João tem a visão lá no céu da igreja já glorificada. A igreja glorificada é um reflexo da igreja militante, indo, obedecendo o ide de Jesus e pregando o Evangelho a toda criatura. E aqui fala de todas as tribos, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas. Na semana passada, eu estive lá no alto do Amazonas. 3 tribos faziam parte do nosso treinamento missionário, treinamento de líderes indígenas lá no Alto Amazonas, na região de Benjamin Constant. Depois eu vou falar um pouquinho desta viagem aqui no segundo bloco para você, mostrar também algumas imagens. Mas ali nós estávamos trabalhando pelo menos com 3 tribos, Ticuna, Maiuruna, Cocama, tribos ali da região do Alto Amazonas, e também com um grupo de missionários colombianos. 44 pessoas estiveram lá no módulo de história da igreja, e tribos indígenas. Nós temos no Brasil muitas tribos indígenas. Calcula-se que no Brasil nós falamos mais de 200 línguas, embora a língua oficial seja o português. Nós temos mais de 200 línguas no Brasil por causa dos povos indígenas e a variedade linguística desses povos. Aqui em Dourados nós temos Kaiowá, Tereno, temos Guarani, né? A variedade dessas tribos. E muitos questionam quando a igreja vai levar o Evangelho para os povos indígenas. Eu não sei o que as pessoas pensam que são os povos indígenas, mas no entendimento da igreja, eles são pessoas que estão dentro do projeto de Cristo, para pregar o Evangelho a toda criatura. E João tem aqui a visão da igreja glorificada, e todos nós, a raça humana, não importa se é um branco, um indígena, um negro, é a raça humana, é a mesma raça, criada à imagem e semelhança de Deus, é um ser humano que precisa de conhecer a Cristo, precisa de conhecer o Evangelho, precisa de salvação. Então, quando falamos das muitas tribos no Brasil, muitas pessoas são contra a igreja levar o Evangelho a estas tribos indígenas. E eu quero dizer para você que nós não pensamos assim como igreja. Talvez falta uma comunicação mais clara da igreja com a sociedade, e aqui está uma comunicação clara, nós não pensamos assim. E eu quero dizer para você que é uma experiência maravilhosa quando nós chegamos numa tribo indígena, aqui mesmo entre os Kaiowás, onde a Missão Kaiowá tem 42 igrejas, com a igreja indígena, em parceria com a igreja indígena, a IIPB, Igreja Indígena Presbiteriana do Brasil. Nós temos aí 42, é maravilhoso quando chegamos lá e aqueles nossos irmãos indígenas, lavados no sangue de Cristo, começam a cantar na sua língua, louvar a Deus na sua língua, ao seu jeito, na sua cultura. É maravilhoso o nome de Cristo sendo exaltado
por todas as línguas aqui na terra. E é por isso que João vê lá no céu uma igreja multirracial, de todas as nações, línguas e tribos. E esta é uma experiência maravilhosa, marcante, e que ninguém vai poder impedir esta marcha da igreja para alcançar esses povos, alcançar todas as nações da terra, porque este é o mandato de Cristo para a sua igreja. Então nós vamos dar um intervalo e no segundo bloco nós vamos relembrar estas línguas e tribos e vamos mostrar um pouquinho da nossa viagem no alto do Amazonas, onde nós pudemos ter essa experiência maravilhosa de ver o Evangelho chegando a aqueles povos ali do alto do Amazonas. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Hoje nós estamos aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco para todo o Brasil, pela TV Com Brasil. Este programa que é produzido pela TV Grande Dourados, aqui na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, para deixar aquele convite especial para você vir conhecer o nosso belíssimo estado do Mato Grosso do Sul, a capital do estado, que é Campo Grande, uma cidade linda, maravilhosa. Fica o convite para você, tá bom? Hoje nós estamos falando aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, o Evangelho para todos os povos. Este é o diagnóstico do apóstolo João aqui no livro de Apocalipse. Ele viu uma multidão em pé diante do Cordeiro, os remidos do Senhor, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, aqueles que foram salvos pela graça de Deus. Estamos aí na semana da Páscoa e é bom lembrar que a Páscoa nada mais é do que trazer a nós a mensagem do amor de Deus, da graça maravilhosa de Deus em Cristo, que salva, que redime o pecador de todos os povos e culturas. Jesus não morreu apenas por um povo exclusivo. Ele morreu pelos seus eleitos em todos os povos, tribos, línguas e nações. É por isso que João vê a igreja glorificada lá no céu, e quando ele passa a observar aquela multidão que ninguém podia numerar, ele vê gente de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé ali diante do Cordeiro. E não só em pé diante do Cordeiro, não estava em pé ali mudo, estagnado, não. Eles clamavam, estavam vestidos de vestiduras brancas e clamavam em grande voz. Imagina essa multidão que ninguém podia numerar, cada um cantando na sua própria língua, porque é assim, cada um pode louvar a Deus na sua própria língua, e é assim que nós levamos o Evangelho de Deus a muitas tribos e povos, dizendo para eles que eles podem e devem louvar ao Senhor na sua própria língua. A preservação da língua é a preservação da cultura de um povo. E eles podem louvar ao Senhor na sua própria língua. E todas as línguas da terra, mais de 7.000 línguas diferentes na terra, cantando o mesmo hino. E o cântico que eles cantavam, eles estavam cantando é este: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertencem a salvação. E o cântico continua: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos.
Amém? Eles cantavam o cântico do Cordeiro, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertencem a salvação, e é Ele quem salva esses povos, essas tribos, essas nações, gente de todo lado do mundo, todas as línguas ali, cantando a mesma música, mas cada um na sua própria língua. Isso é maravilhoso, isso é uma cena linda e maravilhosa. E para isso nós temos que cumprir o ID de Jesus a todos os povos, tribos, línguas e nações. Na semana passada nós tivemos no Alto Amazonas um projeto chamado CEBIPAN. Já esteve aqui comigo no programa o reverendo Fernando Dantas, é um missionário, ele coordena esse projeto do CEBIPAN, não só aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo também. Hoje ele, embora seja um brasileiro, douradense, ele reside em Madrid, na Espanha, de onde ele coordena esse projeto pelo mundo, e também um braço aqui importante aqui no Brasil. O CEBIPAN é um treinamento de líderes em regiões de campos missionários. E junto com a Igreja Central de Curitiba, a Igreja Presbiteriana Central de Curitiba, a quem eu deixo o abraço aqui, é o reverendo Juarez Marcondes, o pastor titular daquela igreja. A nossa igreja aqui em Dourados também tem uma parceria neste projeto. E na semana passada estivemos lá no Alto Amazonas, juntamente com a missionária Tânia, a missionária Adriana, e lá na nossa base missionária da chamada Mecoagu, Missão Evangélica Coagu, na língua ticuna, Coagu quer dizer saber, sabedoria. Nosso missionário Clauber Quadros, que deixamos um grande abraço a ele lá no Alto Amazonas. Quem vai daqui de Dourados chega por Manaus, de Manaus pega um voo para Tabatinga, que é a divisa do Brasil com a Colômbia, lá dentro da floresta amazônica, lá na cabeceira do Amazonas. E dali você pega um barco, você vai vendo aí algumas fotos, você pega um barco ali em Tabatinga e vai para Benjamin Constant, uma comunidade mista ribeirinha. E ali naquela comunidade mista ribeirinha, à margem do rio Solimões, está a Missão Coagu. A Missão Coagu tem um trabalho junto com a Rádio Transmundial, em toda aquela região, com crianças, com reforço escolar, e um projeto também social ali, com aquela comunidade em várias áreas, saúde, artesanato e cuidado com as crianças, participa da educação das crianças e acolhe também o CEBIPAN. O CEBIPAN usa a sede lá da Missão Coagu para esse treinamento. Estamos terminando um treinamento, estarão formando quase 30 líderes ticuna, maiuruna, cocama e também colombianos e alguns peruanos também daquela região ali do Alto Amazonas, nesse projeto do CEBIPAN. Estamos passando aí algumas imagens para você conhecer e ver do que estamos falando. E nos chama muito a atenção, porque o Evangelho não tem barreira. O ID de Jesus é para todos os povos, não tem divisa, não tem barreira, não tem língua. E eu admiro as missões americanas. Uma das nossas experiências lá foi visitar uma família indígena, ticuna, um dos primeiros convertidos ali naquela região. E conversamos lá com o seu Aristides, que é o pai da Deonora, que é a esposa do missionário Clauber, lá no Alto Amazonas. E ele contando como que ele conheceu a Cristo, como ele conheceu o Evangelho. Quero deixar aqui um grande abraço para o seu Aristides, já idoso, mas muito firme lá na fé. Foi maravilhoso visitá-lo e conhecê-lo. E ele dizendo que missionários americanos, isso há mais de meio século atrás, pousaram ali naquelas águas dos Solimões, com aquele avião que pousa na água, e pousaram ali e pregaram o Evangelho, falaram de Jesus para aquela tribo indígena, os ticunas.
E ele então recebeu Jesus como seu Salvador naquela época e passou a viajar para outras tribos ali no alto do Amazonas com os missionários indígenas. Nem sempre eram bem recebidos, mas sempre levando o Evangelho. E assim o Evangelho se espalhou por toda aquela cabeceira do Amazonas, onde você menos imagina, você tem um irmão em Cristo lá, testemunhando o Evangelho, pregando o Evangelho. Deixo aqui um abraço para o Moisés, um grande irmão, plantador de igreja ali naquela região, já plantou 4 igrejas dentro da sua tribo, levando o Evangelho a todas as nações. Aqui diz o texto que naquele dia glorioso, diante de Cristo, nós veremos lá gente de todas as tribos, inclusive as tribos indígenas, de todos os povos, raças, etnias, todas as línguas, estarão lá cantando este cântico do Cordeiro. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Você mesmo pode ouvir algum aí cantando na sua própria língua. É maravilhoso ouvirmos estas coisas, sabermos que Deus tem salvado um povo de todas as nações para formar a sua igreja invisível, a sua igreja gloriosa no céu. E ali ele tem recebido estes remidos do Senhor, a cada um que parte desta terra, recebido ali na igreja gloriosa. A igreja militante, ela é também uma igreja triunfante. Nada, nenhuma perseguição, nada pode impedir a igreja de cumprir o seu projeto missionário, o seu chamado de Jesus, o seu mandado de Jesus, de ir por o mandato de Jesus, de irmos por todos os povos, todas as tribos e línguas e levarmos o Evangelho a todas as criaturas. Jesus nos mandou fazer isso. É um dever nosso, é uma alegria quando vemos todas as línguas cantando o cântico do Cordeiro, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Ore pela evangelização de todos os povos e para que todos conheçam a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Meu abraço a todos aí do Alto Amazonas e de toda a região do Amazonas. O nosso programa Mato Grosso do Sul em Foco hoje deixa este abraço especial para esta comunidade querida de Filadélfia, em Benjamin Constant, no Alto Amazonas. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir este programa. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Nós vamos orar e concluir aqui o programa Mato Grosso do Sul em Foco, deixando um abraço aqui do Mato Grosso do Sul através da TV Grandourados, transmitida aí pela TV Com para todo o Brasil. Onde você estiver agora, receba o nosso abraço aqui do Mato Grosso do Sul. Vamos orar, vamos falar com Deus. Vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado. Senhor Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra nos ensina que de todas as tribos, raças, povos, nações e línguas estarão no dia glorioso de Cristo, de pé diante do Senhor. Teremos representação de todos os povos, porque é mandato do Senhor e é desejo, é missão do Senhor salvar esses povos.
Muito obrigado, ó Deus, pela forma como o teu evangelho tem chegado às tribos indígenas no Brasil, levando a mensagem da salvação, valorizando as aldeias, valorizando a todos os povos e línguas da terra, sabendo que são criaturas do Senhor e que precisam conhecer a Cristo como seu Salvador, que é onde nós nos tornamos teus filhos, amados, remidos, adotados em Cristo, fazendo parte da família da fé. Muito obrigado, ó Deus, por este tempo ali no Alto Amazonas, junto com aqueles líderes ali. Oramos pela vida de cada um deles, oramos pelo missionário Clauber, seu grande trabalho ali, pedimos a tua bênção e a tua paz por ele. Oramos também, ó Deus, pedindo que por toda a terra se faça ouvir a tua voz e que os nossos missionários espalhados pelo mundo possam seguir firmes nesse propósito de levar o teu evangelho a toda criatura. Assim nós oramos, te bendizemos e oramos por aqueles que nos ouvem. Se for um servo, uma serva do Senhor, que possa também sentir, ó Deus, conclamados, chamados para este projeto de levar, proclamar o teu evangelho onde estiver, para que em toda a terra se faça ouvir a tua voz. Oramos por aqueles que nos ouvem, que ainda não conhecem o Senhor, que seja a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo, teu Filho amado, que nos foi enviado para nos salvar. Assim nós pedimos a tua bênção e a tua graça sobre cada um dos nossos telespectadores neste momento. Oramos no nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela TV Com Brasil, e continue na programação da TV Com.